Boa noite, boa tarde. Fala, meu velho. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Ótimo, perfeito. Bacana. Já gostei aí do seu cenário. Gostei do Ah, aqui tem Chaves. uma galera aqui, uma turma Rapaz, a boa, gente, viu? uma turma boa aqui. Velho Chaplin Maravilha. ali. E aí, O tudo certo? Chaves vai Rapaz, eu, fazer. eu fui ali lavar o rosto, botar uma aguinha no cabelo, fica mais bonito, né? Tudo beleza? E aí, Então, tudo beleza? beleza. Então, vamos fazer o seguinte, eu pensei em a gente se apresentar um pouquinho para as pessoas que estão chegando, tanto do seu quanto do meu. E aí depois eu explico de onde veio essa minha ideia do tema. O que que você acha? Ótimo, perfeito, Bacana? perfeito. Então vamos lá. Do jeito que você tocar, eu danço aí. Massa. Então, gente, para quem for do Instagram do Otávio, que eu coloquei aqui, ó, fixado lá embaixo, vai vem cá. Eu me chamo Marcos. Atualmente eu trabalho como terapeuta e o meu enfoque é com a masculinidade saudável. Então, o questionamento das nossas práticas machistas e, por conseguinte, uma superação dessas práticas, né? Para que a gente possa cada vez mais viver uma sociedade livre de opressões e livre dessas explorações. E por aí, homem, você? Cara, eu me formei em Direito, advogo também, mas né, venho atuando numa advocacia um pouquinho diferente da que eu fazia alguns anos atrás. E estudo psicanálise e recentemente comecei a fazer algumas consultorias familiares que têm trazido resultados bacanas para lá e para cá, né? E sou autor de um livro também, Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar, e agora que é o ponto de vista da criança nessa ideia de que todo mundo saiu, né? O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, né? Eu fico como, com quem, né? O lugar da criança, o ponto de vista da criança, é essa a ideia do livro. Nossa, incrível. Eu acho que tratar o ponto de vista da criança deveria ser o mais natural e hoje é o revolucionário, né? Então, como é que surgiu para mim esse tema? Primeiro, que eu estava na programação do mês que eu queria abordar aqui no Macho da Relação, falei, bom, vai chegar o Dia das Mães, mas eu não quero fazer aquele Dia das Mães, ofereça flores, minha mãe, minha rainha. Eu acho que isso já tem aos montes. Eu queria trazer temas que tangenciassem esse universo da maternidade e, claro, a alienação parental foi um desses, né? Foi o que surgiu na minha mente. E aí, por que ganhou mais força ainda? Há 3 dias atrás, eu fiz um post sobre abandono paterno, e aí nesse post do abandono paterno, de novo, os dados sobre abandono paterno já estão aí para quem quiser ver. As implicações psicológicas para a criança, as implicações para a mãe da criança, já sabem, já tem noção disso, mas o que eu sentia falta era no estudo de por que o homem abandona. Porque a questão é, bom, se existe o abandono paterno é porque ainda existem homens que julgam abandonar como uma possibilidade. Por que esse homem julga abandonar como uma possibilidade? Então, eu comecei a refletir sobre isso, né? E aí o texto, ele veio nessa vertente. E, bom, o cara julga isso como uma possibilidade, porque socialmente, um pai que assume seu filho, ele é uma exceção, né? Então, socialmente, nossa, que paizão você troca as fraldas do seu filho, Dá então, banho. dá banho, olha, enfim. Justamente por ter essa noção social, o cara pensa, então nem preciso ser pai porque vai sobreviver. Então eu quis trazer essa temática, mas aí nos comentários eu percebi 3 lances. O primeiro, pessoa dizendo, nossa, realmente esse tema não é abordado dessa forma. Um outro grupo de mulheres que dizia, porque também tem um lado
dos caras que abandonam, não estão nem aí, que aí você percebe realmente que olha, foda-se porque ele abandona, o fato é que é um sacana, escroto, que é um comportamento que é de se entender, sim, Aham, lógico. porque realmente é revoltante. E um terceiro ponto, que era dos homens que diziam, e quando o cara quer ser mais ativo e a mulher não deixa? Eu falei, rapaz, é melhor Tem eu coisa aí, né? ir, tem coisa aí, então é melhor eu ir passo a passo, para eu não me embolar. Então, primeiro eu falei do abandono paterno, e agora eu quis trazer esse tema da alienação parental, e eu te procurei porque, claro, para mim você já é uma referência nesse tema. Então, como é que chegou até você esse convite? Cara, eu recebi, a gente se fala algumas vezes, né? E dessa vez foi muito especial porque você me fez uma espécie de consulta e eu te enchi de coisa que eu tinha aqui e falei, ó, se você quiser, conta comigo. E você disse na hora, pensei exatamente isso agora. E aí eu te fiz um pedido, eu não sei se você se lembra, eu te fiz um pedido, olha, eu aceito participar desde que não seja o foco, né, desde que o nosso assunto, o foco não seja a legislação. E aí a gente vai tratar um pouco disso aqui. Porque, na verdade, eu acredito muito, mas muito, principalmente por conta da minha vida, da vida que eu levo, das coisas que eu vivencio aqui como pai, e também por conta das questões, né, dentro da advocacia, eu acredito que a justiça, o ideal é que ela fosse o último lugar para alguém procurar para resolver as coisas da família. Então, eu não acredito na justiça como um instrumento, como é que eu vou dizer, o primeiro instrumento para resolver as questões familiares. Eu não acredito. Eu acho que ela, às vezes, presta um desserviço, recheada de juízes machistas, né, de juízes que não se atualizaram, a maioria deles, inclusive mulheres, não só homens, estou falando só de homens, as mulheres também, que vêm também desse regime, né? E também a dificuldade de rapidez, de agilidade. Você está tratando com uma criança e você precisa dar resultados imediatos, porque não dá para a criança esperar 3 anos para saber como vai ficar a questão da guarda, para ficar alimentando o honorário da advocacia, ficar alimentando custas do Poder Judiciário. Você alimenta uma máquina que não devolve a contento, não tem uma devolutiva bacana das relações né, interpessoais. Então, assim, quando a gente sai desse universo legal, a gente descobre um outro mundo, que é um mundo, no meu entender, muito mais rico e muito mais útil para ser trabalhado nas questões familiares. Que é esse mundo do diálogo, você disse. É o mundo do diálogo, é o mundo do encontro consigo mesmo, da empatia, do olhar o outro, do olhar a criança, do entender que existe um ser humano ali no meio daquela história toda, né? Eu acho que assim, um dos primeiros pontos que dificulta essa nossa relação com a criança é chamá-la de criança. Porque se por um lado isso a protege, né, e é considerada um ser especial, pequenininho e tal, mas você, no fundo, você tira dela a condição de pessoa, né? Como se existisse a gente, eu e você, e a criança, né? Como se a criança fosse um outro ser, um outro tipo de ser, né? Uma subespécie, né? Uma pessoa que ainda vai ser um ser, mas não é ainda. É como a gente faz com o idoso, né? Quer dizer, a gente está no meio aqui, nós somos Os Otávio, racionais. Marcos, né, os caras, né, e as mulheres e tal, e aí tem as crianças de um lado e os idosos do outro. Não, gente, é tudo ser humano e enquanto a gente não fizer essas distinções, assim, a gente vai ter dificuldade de entender o outro, né? A criança ela precisa estar no foco dessa relação aí. Cara, eu acho isso incrível, porque eu gosto muito de analisar os memes. Porque o meme, se ele se torna engraçado, é porque ele já está difundido socialmente. Então, todo mundo já faz, então, que engraçado. E aí, o que que tem? O que que eu já vi meme sobre isso? Dizia assim, ó, quando você se torna pai, você perde o seu nome. Porque você é o pai de fulano, tanto
para atual quanto para esse. O pai do meu filho. Então você já não é mais Marcos, você é o pai do meu filho. Sim. Você... E aí, como você está falando, é esse esvaziamento. É a mesma coisa para a mulher. A mãe da minha filha, não sei o que, a gente não, parece que perde essa condição da humanidade. Eu acho que isso também entra numa outra questão de o que a pessoa quer. Porque se ela começa a se relacionar com o outro dizendo a mãe da minha filha, então tipo assim, ó, nem quero conversa. E tem um outro lado ainda, que você fala da a mãe da filha, né, o pai do filho e tal. Mas ainda tem um grande lance, e isso está muito forte, né, nas pessoas que eu faço uma espécie de aconselhamento, que é o seguinte, é não dar ao filho o próprio nome. Então, é o meu filho, é a criança, a neném, né? E então você começa a perceber aí uma negação do outro sujeito. Então você liga para o seu ex-marido ou sua ex-mulher e diz assim, olha, você ainda não veio pegar a criança, né? Então Nossa. não é a criança, é a pessoa, né? Então, Uhum. assim, não é uma crítica que eu faço a essas pessoas, é realmente uma provocação para elas começarem a entender aquele ser humano pequenininho como um sujeito. Isso muda, olha, eu vou te dizer, é um dos grandes saltos de um ser humano com esse ser humano pequeno. É um Pô, eu salto, acredito. porque quando você sai da ideia de que ele é só seu filho, é só pequeno, é só o neném, é só a criança, você começa a olhar para ele e dizer, sabe, Marcos, Otávio, Joãozinho, Mariazinha, né? Quando você começa a entender isso aí, a Lígia falando aí, e aí você começa a entender exatamente que ele é o sujeito do outro. Então você já não pensa assim, é, faço, não faço. A questão é por que faço, né? Porque tem um ou outro. Então, quando você está, sei lá, você está viajando sozinho, você toma a atitude que você bem quer. Quando você está com uma carona, você já, né, você já para, a pessoa tem outras necessidades, a pessoa tem que usar o telefone, fazendo uma metáfora aí, a pessoa tem que ir no banheiro, né? Então você já toma um cuidado maior. Então, é como se a gente estivesse dirigindo esse carro da vida e precisasse entender que nosso filho é essa carona, essa pessoa com quem a gente precisa olhar, enxergar, entender as necessidades, entendeu? Isso não é tão Bacana. fácil quanto parece. Só para dizer aqui que o Moroso diz, salva a live, por favor, pelo amor de Deus, não sei o que, eu vou salvar, tá tranquilo. Eu sei que esse assunto interessa muita gente. E eu tenho uma dúvida, também já pediram aqui para você se referenciar na lei, a gente conversou, né? Você disse que vai sim falar sobre, dar Sim, uma, sim, uma, sim. uma luz, porque, gente, então, é o seguinte, quando eu chamei o Otávio, eu nem tinha ideia. Eu nem tinha ideia de quem tinha escrito a lei, quem tava. Eu não sabia disso. Inclusive, a minha proposta é conhecer. Então, é lógico que a gente não vai exaltar aqui nenhum comportamento pedófilo, nenhum comportamento abusador, a gente não vai. A gente está aqui para entender o que está por trás disso tudo. Entende? Porque nossa intenção é melhorar enquanto homem, enquanto ser humano, né? E aí eu fico na dúvida, velho, quais são, ligado a essa temática, quais são as situações mais recorrentes que chegam até você? Olha, o que é que chega muito, e eu vou te dizer primeiro em relação ao pai vem cá. Depois eu Tá? falo do aspecto jurídico. O que é que chega muito, mas muito mesmo na questão do pai vem cá? Chegam mulheres que reclamam dos maridos, que os maridos não são presentes e que não são pais, né, efetivamente, e que quando estão na casa do pai, esse pai aliena. Eu recebi um direct hoje que é o resumão disso aí. A pessoa me perguntou assim, Otávio, minhas filhas moram com o meu ex-marido. Ele não, e eu noto que elas nunca querem falar comigo. Segundo ela tem essa impressão de que ele não deixa ou faz a cabeça das crianças para que as crianças não falem com ela. Isso é alienação parental. As pessoas se preocupam muito em classificar o ato
a infração. As pessoas querem Uhum. classificar o ato da infração. Quando uma informação dessa chega para mim, e chega tanto do homem alienador quanto da mulher que em tese aliena, eu geralmente bagunço a cabeça da pessoa. Porque a resposta pronta seria o quê? Isso é o que a lei em tese chama de alienação parental. Eu saio um pouco desse contexto porque, por aquilo que eu falei antes, eu não acredito que a lei seja capaz hoje de definir as relações humanas. Eu não acredito nesse tipo de relação, baseada no que alguém mandou você fazer, entendeu? Então, aí eu bagunço a cabeça da pessoa. Por quê? Porque se ela não enxergar a criança, pouco vai adiantar ela classificar aquilo como alienação parental. Aí o que é que eu digo? Olha, tenta colocar sua filha numa análise. É a primeira coisa que eu falo. Tenta colocar sua filha numa análise. Por quê? Para ajudá-la. Porque se esse cara estiver alienando ou cometendo um estupro ou cometendo um ato infrator qualquer, essa criança vai ter um apoio psicológico, psicanalítico, o que seja. Então, assim, salvaguarda a criança, protege ela primeiro. Depois a gente vai ver o que é que faz com esse cara, tá? No segundo momento é que você, como advogado, orienta, olha, se você tem prova disso, colhe as provas, procura um advogado, procura a defensoria pública e dá entrada numa ação, e aí pode ser uma ação penal, porque pedofilia é crime, né, no caso de um pedófilo, ou pode ser também uma ação junto à vara de família, né, que aí é um outro assunto que não é o assunto que a gente está tratando aqui hoje. E assim, eu acho que com essa bagunçada das ideias, a gente consegue perceber qual é a grande preocupação. Porque se eu digo a ela, olha, ele está alienando, ela vai mandar um WhatsApp para ele, vai dizer, olha, você é um alienador, eu falei com o advogado, isso é alienação parental, ou qualquer outro nome que se dê, isso é crime e tal. E aquilo não resolve a família. Aquilo não resolve, aquilo não vai para canto nenhum. Isso simplesmente se perde e vira uma outra briga, né? Camila, grande Camila aí, professora Camila. Nossa, velho. Aí uma outra coisa que chega muito forte para mim, só para concluir, isso tanto do lado da mãe quanto do lado do pai. O que é que chega muito? Olha, é errado, isso eu comentei no áudio, né? Só vou inverter a frase. Diga. É errado eu não convidar a mãe da minha. Não fala mãe, fala assim. Fala isso. A ex. É errado eu não convidar minha ex para o aniversário da minha filha. Olha que frase curiosa, né? Aí eu pergunto. Ou então pergunta assim: não convidar a minha ex para o aniversário da minha filha é alienação parental? Olha só com que o cara está se preocupando. Ele não quer resolver o problema, ele quer saber se o ato dele está classificado na lei como alienação parental. Ele não ser preso. Ele quer se poupar, ele é malandro, ele é esperto, ele não ama de verdade a filha, ele não quer resolver o problema da criança. Ele quer livrar o lado dele, né? E não ser acusado depois. Aí eu faço uma pergunta ingênua. A ex que você se refere é mãe da sua filha? Né? Aí ele diz Então a sua filha é filha dessa ex? É. Eu falei, imagina, e você acha que a sua filha gostaria de ter a mãe no próprio aniversário? Aí ele diz, eu acho que gostaria. Falei, então é com ela que você tem que se preocupar, e não com a classificação legal. Então, assim, quando a gente sai da classificação legal, da letra fria da lei, como costumam falar os advogados e outros, a gente consegue raciocinar melhor com o olhar empático com a criança, que é com quem importa. Tem casais que se odeiam mais do que demonstram amor ao filho. O lance é odiar, o lance é bater, o lance é trocar, é se vingar, é pirraçar. E a criança está ali no meio assim, olhando, perdida, sem saber para que lado vai. Porra, velho, isso aí que você fala por último, eu realmente acho que é o que todo mundo acredita, né? Que uma comunicação
mais franca, mais honesta, e assim, isso passa até no momento do próprio relacionamento. Porque está no relacionamento, você não comunica qual é a sua demanda, você fica esperando que a pessoa, de alguma maneira, adivinhe aquilo, aí você se frustra que a pessoa não adivinha, e aí você culpa essa pessoa, né? Então, eu acredito que essa ferramenta da comunicação, não é à toa que mediação de conflito virou um grande trunfo, né? Porque, pô, é necessário ter uma terceira pessoa para que outras duas consigam se escutar, já que esse ódio é tão cego que impede que ela veja o que tem em comum, que é a criança, no caso, né? Então, tipo assim, todo e qualquer benefício, por isso que eu volto da gente botar a criança no foco. Porque, tipo assim, imagina se para qualquer ponto de partida a gente pergunta para a criança o que, é que ela quer. A depender da idade, Sabe, você aí vai agora vem tomar na minha cabeça, susto. sabe o quê? Vem na minha cabeça, sabe o quê? Tipo assim, eu sou o pai e pergunto para minha filha o que, que ela quer. Ela diz que quer ficar com a mãe, aí vem a sensação. Minha filha não me ama, sou rejeitado, sou abandonado, então eu vou atar com a mãe. Beleza? Aí, cara, é foda, porque isso para mim vem no que eu falo quase todos os dias. Na verdade, eu já tô falando todos os dias que essa autorresponsabilidade do próprio autocuidado, sabe? De entender que, porra, velho, filho não é posse, sabe? Tipo assim, se eu não consigo lidar com a escolha do meu filho, isso é um grande problema meu. Então, tipo assim, se É, eu sou um pai e falo pra minha filha o que, é que ela quer, ela diz, eu quero passar a semana, o mês com a mamãe, porra, cabe a mim, ó, caralho, meu irmão, o que está acontecendo comigo? Onde é sim. que eu não estou sendo eficaz no meu papel de pai? Onde é que... Percebe? Ou não, ou não, Marcos. Ou simplesmente entender que o querer da criança é um querer que independe do seu querer, independe do que você fez com ela, entendeu? A gente carrega tanta coisa mal resolvida que termina a gente fugindo desses nossos encontros, né, com a gente mesmo, que a gente costuma entender o não do outro como um não para a gente. Quer dizer, então se a criança diz assim, eu quero passar um mês com a mamãe, é porque talvez seja muito legal passar um mês com a mamãe mesmo. E depois talvez ela se sinta com saudade e queira passar 2 meses com o papai. Entendeu? Uhum. E Entendi. e naquele momento a gente precisa ter um pouquinho de, é, de empatia para abraçar aquela ideia. Maria Flor está aqui em casa essa semana, né? Eu crio minha filha, nossa filha, em guarda compartilhada. Karine, a minha ex-mulher e mãe de Maria Flor, é uma grande amiga minha, a gente se dá super bem e não é conto de fada, né? As discussões acontecem, mas a gente se respeita muito. E aí a gente tinha combinado que Maria Flor ia para a casa de Karine domingo, porque era Dia das Mães. Quem tinha combinado? Eu e Flor. Eu e Flor. Olha só, eu e Flor combinei o Dia das Mães de Karine. Super errado. E aí, quando Maria falou hoje, porque de onde é que eu parti? Qual foi o ponto de partida aí? A ideia de Flor. Vamos agradar Flor. Flor, você quer ir que dia para casa da mamãe? Sábado ou domingo? Como ela gosta de ficar aqui e lá, ela disse, eu quero ir domingo. Pronto, combinamos. Quando chegou hoje, que ela falou com Karine, ela já veio, Maria, veio para mim e disse, papai, eu não vou mais domingo, eu vou sábado. Na hora fica parecendo assim, fiz alguma coisa errada, ela quer ir antes, né? E depois vem um raciocínio de dizer assim, ela quer acordar com a mãe, é Dia das Mães. Então, quando você começa naquele lance que eu falei, do entender o outro, chamar pelo nome, é Maria Flor querendo coisas, e crianças querem coisas. Crianças querem sentir coisas, elas querem sentir, elas querem abraçar, elas têm quereres, entendeu? E a gente precisa respeitar isso e não achar que é um problema com a gente. E o medo da gente perder esse amor da criança, que às vezes é um amor que a gente nem tem por a gente mesmo, o medo da criança não amar a gente, às vezes faz a gente alienar. Porque o conceito de alienar, que também tem a ver aí, mistura com na etimologia aí com alienígena, né? O que vem de fora, o que não é do próprio eu, né? E também alienar hoje no direito e na linguagem,
também é separar, né? Se desfazer. Então, isso é uma mistura, não dá para entender por que é que o legislador e o autor da ideia criou esse termo, exatamente o porquê, porque eu acho que não justifica, a ideia dele é uma coisa, quando você vai para a lei é outra, e alienar é justamente isso, é você fazer algo de fora entrar na criança. Olha, seu pai não liga para você. Olha, sua mãe não te dá atenção. Então, sabe? E a criança vai construindo aquele horror da mãe que não fez nada. E o horror do pai que não fez nada ou fez verdadeiramente. E aquilo precisa ser conversado, dialogado, discutido, com o olhar sempre para a criança. Rapaz, olha, enquanto você estava falando aí, vem vários comentários tipo, mas e quando o genitor não pensa assim? Na teoria é muito lindo, quero ver na prática e tal. Olha só, eu penso da seguinte maneira. Primeiro eu falo, depois eu vou dar a voz aí para o especialista. Mas, cara, olha bem, esse perfil aqui do macho da relação, ele nasce porque tem um problema. Nós temos um problema estrutural que é o patriarcado, que é a nossa criação machista. Isso é um problema. Se eu vejo isso como um problema, eu quero trazer uma solução. Qual é a minha solução? Que homens se sintam mais à vontade para fazer o que o machismo não lhe permite fazer, que falar dos seus sentimentos, falar das suas emoções, que ele possa falar das suas angústias, para que ele possa botar para fora tudo que o machismo mandaria engolir. Então, é o que eu entendo. E aí, eu busco construir um espaço para que isso possa começar a acontecer. Entende? E aí, o que eu quero dizer com isso? Porque é lógico, se a gente vive numa cultura baseada no subentendido, baseado no eu tenho mais interesse em mim do que na criança, baseado nisso tudo, é claro que não vai ser de um dia para a noite que a gente vai criar homens conscientes, homens, agora eu sou um pai maravilhoso, não vai ser do dia para a noite, mas é necessário que aconteça. É necessário que alguém comece a fazer isso. Porque, tipo assim, na teoria é linda e na prática, porra, a prática só vai refletir a teoria quando a teoria começar a entrar na prática. E para isso você começar. Para isso é necessário que já aconteça o que vem acontecendo, que são grupos, que são... eu já vi cursos sobre paternidade. Porra, quando a gente teve isso? Então, há 5 anos atrás, eu vou fazer um curso de paternidade puerpério para homem. Então, hoje em dia já se tem curso de puerpério para homem, já se tem acompanhamento terapêutico para homens que você faz. Então, tipo assim, essa mudança, ela acontece ainda a passos lentos, porque são anos, décadas e séculos de omissão, né? Então, por exemplo, para mim, é lógico que quando a gente tem uma dor, a gente quer sanar logo essa dor. E, claro, eu, enquanto homem, jamais vou sentir a dor de ser abandonada por meu parceiro. Eu nunca vou sentir essa dor. Por outro lado, eu busco o que eu acredito que vai ser uma mudança real. Porque pegar esse cara, colocar no paredão e metralhar, vai sanar uma dor efêmera, mas não vai acabar com o problema. Então, acabar com o problema, para mim, realmente exige tempo, cara. Então, educar, isso, né? Sabe? Educar, olhar para dentro, né? É um trabalho muito mais difícil do que matar alguém. É muito mais difícil. Exige Sem tempo, dúvida. exige autocrítica, né? Exige cuidado, diálogo. E em geral, quando a gente fala de ex-casal, a gente não dá para você pôr um dedo em quem é culpado e o outro é um santo. É difícil, é muito difícil. Quando você vai para discutir qualquer relação, se você conversa, por exemplo, a amiga da ex acha que a ex estava super certa. O amigo do ex acha que o ex é que tem razão. Então, assim, você vê naturalmente que existirão sempre duas versões para o mesmo fato. Então, até quando a gente pega a legislação da alienação parental, que é uma legislação
altamente lacunosa e altamente criticada, até porque ela vem de uma ideia que já é altamente criticada. Quando você pega a legislação e você vai ler a legislação, você vai encontrar coisas que poderiam ser utilizadas do pai contra a mãe e da mãe contra o pai. E o mecanismo em si, a gente termina criticando o instrumento da legislação, esquecendo de focar qual é o problema aí da legislação. Será que é ela? Será que não é quem aplica? Será que não é o cara machista que usa a legislação em favor dele pegando um advogado também machista e aplicando aquela lei de forma sacana contra aquela mulher? Né? Porque quando você vai para a lei fala, por exemplo, em perícia psicológica. Então, a legislação tem uma previsão de perícia psicológica. Olha que legal, perícia psicológica. Isso é sensacional, você garante que a criança seja ouvida no processo. Aí você cai na mão de um psicólogo despreparado, ou machista também. E aí, é a lei que está errado? Né? Você pega o assunto da guarda compartilhada. A guarda compartilhada diz que a divisão tem que ser do tempo, tem que ser de uma forma equilibrada. Tem uns caras sacanas que pegam e usam a lei da guarda compartilhada para ficar brigando com a ex-mulher, ou vice-versa. É a lei da guarda compartilhada, a nossa inimiga, a nossa opositora? Será que é ela mesmo? Ou a gente precisa sentar e dialogar e tomar cuidado com os advogados que a gente contrata, tomar cuidado? Velho, eu posso citar, de cara me ocorre aqui 2 casos de advogados. Eu não vou dizer se é advogado ou advogada para não criar uma subjetividade aí e terminar as pessoas especulando, mas eu conheço uma pessoa que advoga declaradamente contra os homens. E eu conheço um outro profissional que advoga declaradamente contra as mulheres. Velho, se um ex-marido ou uma ex-mulher cai na mão de uma pessoa dessa, vai enriquecer esse profissional e vai entrar num buraco, porque você vai estar sempre manifestando uma rixa, uma briga contra o outro, e o seu inimigo às vezes não é o outro, às vezes é você mesmo. Às vezes você está precisando sentar e dialogar e reconhecer que você errou em alguma coisa. Quando eu terminei com minha ex-mulher, eu queria matar ela, velho, no sentido figurado, e ela a mim. A gente se pirraçava, a gente não se entendia, a gente não se olhava, a gente não se escutava. E eu vou dizer que o problema é a lei? Não, a lei da guarda compartilhada tá lá para quem quer, você faz uso do jeito que você entender melhor. Você, ao invés de, talvez, de arranjar um advogado com um caráter mais litigioso, contrata alguém com um caráter mais conciliatório, entendeu? E aí talvez saia daquela relação uma família, e não um vencedor. Que coisa linda. E essa última frase, então, porque imagina o quão rico isso é para a pessoa mais importante de tudo, que é a criança. O quão rico é para essa criança crescer no seio de uma família que pouco importa se existe o pai está com a nova esposa, a mãe está com o novo esposo, ela tem sim as suas necessidades atendidas, né? E aí, eu vou dizer, eu fiz um curso online nesse período da quarentena, e nesse curso ele abordou uma coisa muito massa, que é a identificação do problema. O mais importante na resolução do problema é você saber qual é exatamente o seu problema. Então, a meu ver, se existe toda essa fúria nessa lei, é porque existem abusadores, pedófilos, existem homens que usam disso para se aproveitar. Então, a questão são esses caras. Beleza? E aí, como é que a gente lida com esses caras? Diversas formas, a denúncia, a prisão e também um trabalho construtivo por trás, né, para que isso não volte a acontecer, porque a gente sabe que somente jogar na jaula não vai mudar a consciência dessa pessoa. Então, o problema disso é também a noção masculina de eu posso abandonar,
a noção masculina de que a mãe é que deve cuidar. Então, na verdade, o problema que a gente vai colocar no frigir dos ovos, o problema é uma estrutura machista do qual esse cara é o vetor. Sim, Percebe? sim, lógico. E aí, claro que você, se relacionando com esse cara, ele manifesta, e se ele é o vetor disso, então, pau nele. E eu não Perfeito. estou deslegitimando isso. Eu tô dizendo que existem diversas formas de como a gente pode abarcar isso uma vez que a gente entende qual é o problema. E aí é por isso que eu hoje, vou dar um exemplo aqui que parece fugir do tema, mas não é tão fuga. Fome, por exemplo. Né? Eu fico pensando sobre isso, né? Porque eu espero mais para frente poder ajudar muitas pessoas e tal. Alfabetização, eu sou formado em letras, então alfabetizar alguém me deixa muito. Sabe, quando eu vejo uma pessoa que não sabe ler e escrever, aquilo me deixa acabado, que é a dignidade da pessoa, né? Então, eu sei que no futuro eu vou querer desenvolver um projeto com isso, mas eu sei que aquilo ali, se não houver um suporte do governo, aquela porra não vai para frente. Entende? Então, eu fazer um trabalho emergencial, que quem tem fome tem pressa, mas tem que ter um trabalho que impeça que aquilo volte a acontecer. E para mim, em relação a homens, é a mesma coisa. Então, se existem homens que se enquadram em categorias de que são crimes, punição nesses homens, e paralelo a isso, um trabalho construtivo por trás para que outros comecem a enxergar, porra, não preciso desse caminho, né? Isso aqui não define minha masculinidade. O que você acha disso? Perfeito. Tudo que você falou aí é um resumo de mais ou menos como eu penso. Com o pedófilo, não dá mais, eu entendo assim, pelo menos, não dá muito para estabelecer um diálogo, porque ele tem uma patologia, ele tem ou uma patologia, uma perversão, né, psicológica, e ele geralmente não sente culpa. Em geral, o pedófilo não sente culpa. Então, difícil mudar, né, moldar, remodelar uma personalidade assim. A não ser que o cara tenha se tornado porque foi abusado e aquilo ainda não está bem resolvido nele e tal. Mas com os pais ausentes, né, com os pais que vivem em guerra, quando eu falo pais e mães, isso dá sim. Preciso paciência e diálogo. Engraçado quando você fala assim, quando a gente ouve essa história na teoria é lindo, mas na prática, quando eu comecei o Pai Vem Cá, para... eu não comecei o Pai Vem Cá pelo Pai Vem Cá, eu comecei para criar uma ideia de que eu ia escrever um livro e as pessoas iam me ter como referência ali para depois comprar o livro. Foi uma questão mesmo de estratégia comercial. Eu não sabia onde ia parar o Pai Vem Cá. A ideia era o livro, nunca foi o Pai Vem Cá. Terminou que o Pai Vem Cá me engoliu, hoje é maior do que eu. E aí, quando eu comecei, eu não dizia que eu era advogado, por uma questão muito simples. Eu pensava assim, se eu falar que eu sou advogado, as pessoas... aqui, ó. De propósito por propósito. Kalila, figuraça. Eu pensava assim, se as pessoas me tiverem como advogado, as pessoas vão achar que o meu ponto de vista sobre separação, divórcio e tal, está sempre voltado para a questão legal. Como não era, né, eu tirei meu time de campo e eu não colocava que eu era advogado. E aí eu comecei a falar de guarda compartilhada, de pensão alimentícia, de ser um pai presente e tal. E sempre que eu falava de guarda compartilhada, as pessoas, inclusive advogados e advogadas, entravam no meu perfil e diziam, falar é fácil, difícil é a prática, difícil é arranjar um pai que cria, difícil é não sei o quê. E aí eu comecei a dizer, olha gente, eu sou advogado, eu conheço a legislação, e eu também vivo numa guarda compartilhada, eu passei por isso, isso mexeu comigo. Então, assim, da teoria para a prática, o que muda é a gente mesmo, é um instrumento e nada mais. Não é um sonho, a gente não está falando de uma coisa, de uma fantasia que a gente leu num livro, né, de Machado de Assis. A gente está falando de vida real, de seres humanos que querem se transformar e de outros que preferem brigar e viver uma guerra do que olhar para si mesmo.
Então a gente não está vivendo uma fábula, não. A gente está falando de uma coisa real, das dificuldades de você se enxergar e de você entender assim, como você falou aí. Meu filho quer ir para a casa da mãe. O que é que eu estou fazendo de errado? Quer dizer, então, onde é que está o seu olhar para você mesmo? Né? Que culpa é essa? Eu estou aqui maluco trabalhando num home office que às vezes não acaba nunca, e eu digo hoje, essa semana, não consegui dar atenção que eu gostaria, Maria Flor, cheio de culpa, cara, cheio de culpa mesmo. Enquanto eu não olhar para dentro, eu não me resolvo comigo mesmo. Não adianta eu dizer que a culpa sei lá, é da minha ex, é do coronavírus, né, da pessoa que não me pagou esse mês e tal. Enquanto eu não enxergar o que está em mim, dificilmente eu vou me doar de uma forma plena para um filho. Parece uma coisa de fábula, mas é real, é vida real, é disso aí que a gente está falando. Velho, isso não só é real, como esse comentário aqui do John Maritalo falou, se todos os homens tivessem a mesma disposição para entender isso, aí a questão é a seguinte, hoje ainda não são todos os homens que têm essa disposição para entender, e eu acredito realmente que pouco a pouco isso está chegando, porque a gente está se permitindo pensar além do que não foi imposto, né? E aí, tanto eu quanto o Otávio, eu acho que até o fim dos meus dias eu vou ter que dizer isso. Eu não criei essa página para falar de masculinidade porque eu sou perfeito. Eu crio essa página para que ela me acompanhe na minha trajetória. Então, hoje, por exemplo, neste 8 de maio, é 8 de maio hoje, né? Hoje, 8 de maio, eu estou aprendendo sobre o que é alienação parental. Eu não estou propondo uma conversa para ensinar para as pessoas, porque eu estou aqui para aprender. E aí, sobre relacionamento, é a mesma coisa. Então, quando há 3 anos atrás eu tomei a decisão que eu não mais ia brigar no relacionamento, isso foi uma decisão. Eu falei, eu não acredito mais na briga dentro do relacionamento. Eu não quero mais brigar. Entende? E aí, por aí, a gente vai tomando outra decisão na vida. Por exemplo, sei lá, eu decido parar de beber. Isso é uma decisão. Entende? Mas é uma decisão baseada em anos e anos que você vai, porra, isso não vai bem pra mim. Ou então você vai pra balada, porra, nunca mais quero. Então, isso é baseado nesse processo, entende? Então, acho que o mais interessante nesse momento é que quando a gente se dispõe a falar, a discutir algo, a gente está num lugar também de aprendizado. Ué. Porque se fosse aqui para a gente estar palestrando, a gente seria Doutor Marcos, o formulador da alienação para... Entende o que eu quero dizer? Lógico. E perfeito isso aí que você fala, e me ocorre uma frase que eu acho que a gente precisa internalizar, que não é a luta do bem contra o mal, entendeu? Você falou aí no parar de beber. Né? Parar de beber é uma decisão difícil pra caramba. Você parou, você não virou o lado do bem e o outro é o lado do mal. Você simplesmente parou, é uma decisão sua. Eu conheço pessoas interessantíssimas que não bebem e pessoas interessantíssimas que bebem. Né? Então, assim, é preciso essa ideia florescer na gente. Então, quando a gente toma uma decisão de que a gente quer cuidar muito bem do nosso filho, o outro, que ainda não chegou nesse momento, das duas, uma. Ou a gente para, explica e tenta ajudá-lo, ou a gente entende que ele tem um tempo dele. Então, isso vale para pais e mães. Então, é uma nova proposta, é o que eu faço, inclusive dentro da advocacia, porque hoje eu sou muito mais mediador do que me proponho a ter uma advocacia litigiosa. Então, é o que eu proponho. Olha, ao invés de você ganhar a briga, entenda o outro como um sujeito seja empático com o outro como sujeito. Porque, velho, quando a gente para olhar, tá todo mundo muito parecido. Então, aquele cara que não paga pensão, que é um sacana na visão da mulher e tal, quando você vai conversar com esse cara tem medo, ele tem dores,
ele também se julga ofendido, ele também se julga magoado e tal. Quando você vai conversar com a mulher, olha, a Vera Iaconelli, ela tem um trabalho de doutorado, se eu não me engano, muito interessante, que é sobre a mãe que jogou a criança no lixo. E, cara, é um projeto, é um estudo muito lindo, porque a primeira noção nossa é de dizer assim, que mãe inescrupulosa, horrível, não tem amor, não tem isso, a gente critica e tal. Quando você vai analisar a questão psicanalítica daquela mãe, o que é que aquela mãe tem, carrega, como ela enxerga o feto, como ela enxerga a maternidade. Então, quando você abre o olhar para entender que o outro é um sujeito, né, e que aquele outro e com isso eu não digo assim, o alienador deve ser perdoado, o pai que faz mal ao filho deve ser perdoado. Não é disso que eu estou falando. Quando você entende que ali mora um sujeito, né, eu e Karine, por exemplo, ela costuma entrar nas minhas lives, é capaz de estar aí. Ela, por exemplo, velho, Karine, a gente já fez uma live juntos aqui, que eu disse que foi a primeira live de ex-marido e ex-mulher do planeta, e foi uma live super interessante. Ela tem coisa que me irrita profundamente, e eu irrito ela profundamente. Sabe? Hoje a gente estava conversando e a gente se estranhou, e depois a gente disse, olha, vamos parar, nós dois, respirar, porque eu tô com medo do corona, você tá também. Então a gente precisa acalmar nossos medos para depois conversar sobre esse assunto. Velho, é difícil pra caramba fazer isso. A gente só consegue hoje porque é fruto de um exercício de internalização meu e dela. É uma construção. E não foi fácil, e não é uma fábula também. Não é fácil. Mas quando você entende que o outro é um sujeito igual a você, você começa a entender melhor as discussões sobre separação, divórcio, pensão alimentícia, valor de pensão, por que pagou, por que não pagou. Você começa a entender os mecanismos das coisas, entendeu? Você tem um olhar mais atento, tanto o homem para a mulher, quanto a mulher para o homem. Cara, isso que você me traz me remete a uma lembrança que eu fiz. Não sei se você já ouviu falar na constelação familiar. Já ouvi, eu só ouço Pronto, falar então, bem. eu fui participar de uma, né? E aí, como eu estava lá, integrante de uma constelação de outra pessoa, envolvia esse tema aí da paternidade. E aí, uma das mulheres, a queixa dela foi essa, né? Ah, meu marido, ele tem ciúmes da minha relação com minha filha, porque é fruto de um outro casamento, e tal, e tal. E aí, eu fui representar esse cara. Irmão, constelação é foda. Quem não fez constelação familiar ainda, faça, porque é foda pra caramba. Velho, eu tava lá em pé, eu tava de frente pra mulher. Cara, eu não conseguia olhar pra ela, eu ficava incomodado e vinha dentro de mim uma raiva, um medo, eu ficava incomodado, eu virei de costa. E aí, quando eu virei de costa, a pessoa que tinha pedido a constelação começou a chorar, que ela falou, é exatamente o que ele faz. Porque, porra, dentro de mim, velho, vinha um medo da rejeição, um medo do abandono, um tipo, porra, ela teve uma filha com outro cara e não quer ter uma filha comigo, então o cara é melhor do que eu, sabe? E aí foi foda. E aí, num momento em que essa mãe olhou para a filha e começou a desenvolver um afeto maior pela filha, e essa mãe começou a desenvolver um afeto maior pela mãe, que aquele cara viu que aquele afeto que está ali, ele podia também desfrutar, pouco a pouco eu fui me sentindo mais à vontade, e aí eu fui virando, fui me aproximando, eu consegui olhar no olho daquela criança, que naquele caso era a filha dela, e eu consegui sentir uma empatia por ela, né? Então, justamente, por que eu acredito tanto que a cura dos homens está nessa emoção? Que o cara não sabe lidar com essa emoção, ele foge. Ele foge porque na infância, se manifestasse, ele seria apanhar do pai. Então ele foge, ele congela, ele agride. Então, a partir do momento que ele viu, nossa, essa relação da mãe com a filha é tão linda e eu posso fazer parte disso, que eu não vou ser um intruso, ou então que eu vou ser amado, caramba, foi uma revolução. E isso a mulher lá, coitada, se matando de chorar, né? Mas foi impressionante como, num primeiro momento, eu não conseguia olhar para ela. Dessa coisa de, porra, você não tá vendo que
eu não tô conseguindo me sentir amado e eu não conseguia falar. Foda, velho. É engraçado, e a gente assim, a gente carrega tanta coisa, mas tanta coisa, consciente e inconsciente, que não dá para pegar uma atitude qualquer e tomar aquilo como uma referência, né? Pô, ele fez tal coisa, ela fez tal coisa, então ela é daquele jeito. Aí você classifica, categoriza aquela pessoa como se ela fosse daquele jeito, né? Então, o que é que acontecia comigo aqui? Eu falei isso na primeira live que eu fiz com você, vou falar de novo. Meu pai é muito machista e eu passei uma parte da minha vida tentando ser visto por ele, né? Então, e na minha cabeça estava muito implícito assim, cuidar de criança é coisa de mulher, né? Ou pior, cuidar de criança é coisa de mulherzinha. E quando você pensa em mulherzinha, você naturalmente rebaixa a mulher como sujeito, né? É uma coisa absurdamente cruel. E eu estava nesse cenário, ou seja, eu queria muito o amor do pai, e esse pai era machista e dizia que cuidar de criança era coisa de mulherzinha, e eu não queria ser mulherzinha, porque ser mulherzinha eu não ia ter esse amor do pai. Então era uma troca muito Nossa. louca, né? E aí o que é que acontecia? Eu não dava atenção direito à minha filha. Porque cuidar de criança era coisa de mulherzinha. Eu não queria ser mulherzinha, porque eu estava lá de olho no amor do pai. Então eu descobri sem análise. O que é que eu posso lhe dizer com isso? Qualquer pessoa que olhasse para mim e dissesse assim, na época, Otávio não cuida direito de Maria Flor, isso é errado, não me entendeu, não me entendia. Nem eu me entendia, quanto mais alguém que estava de fora. Então, assim, antes da gente apontar o dedo e chamar alguém de qualquer coisa, até de alienador, até de alienadora parental, você precisa sentar e entender o que é que está acontecendo. Porque senão você comete um grande erro de dar trela para aquela guerra interna da pessoa e aquilo não acaba nunca, porque vira uma briga. E eu costumo dizer o seguinte, durante uma guerra, eu faço essa metáfora sempre nas minhas palestras, durante uma guerra não importa mais quem começou, quem deu o primeiro tiro, né? A urgência é cuidar dos feridos. E os feridos, nesse caso, normalmente, ou é a criança mesmo, né, o ser humano pequenininho que está ali no meio da relação, ou você, ou a criança que existe na gente. Então, se a gente não cuidar desses feridos no meio dessa guerra, a chance é de morrerem todos, ou então sagrar-se, né, vencedor um deles e não adiantou nada, sabe? Ninguém vai sair ganhando dessa história aí. Cara, coisa linda. Tipo, vou dizer uma coisa pra você. A live superou minha expectativa total. Eu tava muito tenso por essa questão de, ai, caramba, mas eu acho que a gente trouxe no lugar da verdade nossa, do coração. Não da verdade absoluta, mas da verdade do nosso coração. E eu gostei muito dessa sua partilha pessoal, porque, porra, é essa visibilidade do que o homem passa que eu busco tanto falar aqui, sabe? Tipo assim, gente, eu não tô negando que tem escrotidão pra caralho, eu não tô negando isso. Eu estou falando que para se libertar disso é necessário que a gente olhe para esses problemas, entende? Então, como você estava falando aí, velho, eu me recordo quando eu era bem mais novo, eu acho que tinha 14 anos, meu pai tinha 42. E aí eu dizia para ele, parece que o adulto aqui sou eu. Então, tipo assim, eu julgava meu pai e meu pai de volta vinha, porque você é muito bocudo, você fala demais. Então, eu ficava naquela relação. E aí, hoje em dia, eu cresço e eu percebo quantos homens têm problema com o pai. E eu arrisco dizer, 9 a cada 10 homens têm algum problema com o pai. Assim, Instituto Brasileiro Marcos Boaventura de Pesquisa, 90%, velho, porque é incrível e como esse tema da paternidade toca, que cara nunca ouviu isso, né? Não choram, então você vai ter que ser jogador de futebol, você tem que gostar de tal coisa, ou então, você tem que beber, você tem que pegar a mulher, você tem que fazer o que acontecer, e o cara não sabe lidar com aquilo. E às vezes tem uns pais, entre aspas, impregnados na nossa mente, né? Que é o que a psicanálise chama lá de superego. Então, fica cá na nossa mente um negócio de dizer assim, você vai deixar ela fazer isso com você?
Homem que paga pensão é otário, né? E aí vem um colega de trabalho e diz assim, você vai pagar isso tudo de pensão, e aí o cara não quer se sentir mal e não quer se sentir fraco, enfraquecido, e vai e nega a pensão alimentícia, aí o que termina sacaneando a criança, que não tem nada a ver com isso. Aí a mulher se irrita e dá entrada numa ação judicial, que cai num juiz machista, que faz o quê? Dá a ela, diz a ele que ele tem que pagar mesmo, mais até às vezes do que ele queria, e diz assim, a guarda terá que ficar com a mãe. E aí ela comemora, não sabendo ela, coitada, que vai ficar para o resto da vida, às vezes sendo a pessoa que cuidou isoladamente de todas as tarefas de uma criança, que é algo desumano, é algo muito pesado, a carga mental dessa mãe, que essas mães carregam, e esse universo de medo, desacertos, tentativa e erro, essa briga, velho, a gente está produzindo mais briga, porque essas crianças tomam a gente como base. E você termina ensinando essa criança que é assim que se trata a sua mãe, é uma mulher, né? Filho, sem querer você vai dizer assim, olha, o jeito de tratar uma mulher é como eu trato a sua mãe. E como é que eu trato? Com desrespeito, com desigualdade, com submissão, né? E a mulher está dizendo, olha, é assim que se trata um outro ser humano ou um outro homem. Olha, pedindo dinheiro, né, pedindo, ofendendo e dando entrada numa ação judicial porque ele vai ter que pagar e tal. E enquanto a gente não parar, se entender o outro, pode sair a sentença que for, a legislação de alienação parental, alguém falou aí de guarde, né? Pode ter guarde, né? Pode não ter guarde, né? Pode ser quem for, se você não fizer esse encontro com você mesmo e ter um olhar aguçado com o outro, as relações familiares nunca serão saudáveis, e essa criança que você diz tanto proteger, você estará cometendo aí uma grande, né, um grande tumulto mental, e essa criança, com grandes chances dessa criança lá na frente ter um problema ou psicológico ou repetir tudo que você queria que ela não repetisse, ela termina repetindo. Velho, total. Eu queria dizer que, gente, quem tá aqui até o final, muito obrigado. A gente só tem mais um minutinho. E se vocês puderem, tirar um print da live, marcar a gente, para que eu possa compartilhar nos stories, para que outras pessoas se sintam engajadas a escutar a live. Eu vou deixar salvo aqui 24 horas. Então aproveita aí que a gente está bonito na foto. Tira um print bacana Vou fazer e também, divulga. viu? Faz aí uma cara bonita. Pronto, foi a hora do print. E aí... Cara bonita já não garanto, viu? E aí, pessoal, compartilha nos stories, que eu marca a gente, eu compartilho no meu também. E aí, pessoal, lembrando daqui do de sempre, né? Como o Otávio falou, autorresponsabilidade e buscar entender qual é o real problema. Isso muda muito, né, meu querido? Muito a gente obrigado. tem alguns segundos ainda? Diga. Respondendo aqui a Lígia. Lígia disse, mas o dinheiro não é para a mãe, é para a criança. Eu tenho absoluta certeza e convicção de que o dinheiro é para a criança. Mas essa é uma crença popular e a gente precisa desmistificar isso, né? Enquanto tiver nessa briga, o homem vai achar que a mulher está pegando o dinheiro, que é uma coisa assim, né? Paira no inconsciente coletivo, que o dinheiro é para a mãe e tal. E por isso esse olhar o outro. Porque você precisa entender esse cara e esse cara vai precisar uma hora entender essa mulher. Mas brigadão pelo convite, brigadão de verdade. E não deu para responder todo mundo. Um abraço, Marcos. Brigadão aí. Abração. Tchau, tchau. 5 segundos agora certinho, ó, vai acabar.